gente tem conversado nessas quintas de julho, hoje é a última mensagem nessa sequência, nesse tema, mente é o campo de batalha. A gente vai colocar ali para você acompanhar. Os pastores vieram, pastores que eu abri essa série de mensagens, né, e falando da mente, o campo de batalha. Alguns pastores vieram depois de mim e colocaram coisas preciosas no nosso coração. Eu assisti todas elas. E com certeza, na nossa mente, ali onde você está vendo, a gente perde e a gente ganha as batalhas da nossa vida. Se você se vê como um derrotado, você vai viver com base naquilo como você se enxerga. Ah, eu sou um derrotado, eu não sirvo para nada. É triste você ouvir uma pessoa com um discurso desse, né? Eu não sirvo para nada, eu não aprendo direito. Não, não é assim. Isso é uma mentira. A mentira ela só se torna uma verdade quando a gente acredita nela. Deus diz que você é mais que vencedor nele. Nele você pode todas as coisas. Se você se vê como mais que vencedor, como um vitorioso em Cristo, você vai andar em vitória. Quantos podem dizer amém? Bom demais. E a gente tem falado sobre isso. Mente, campo de batalha. Perde e ganha primeiro aqui dentro. Sempre é assim. Se você pegar alguns filmes, né, eu gosto muito desse filme de batalha, o exército sempre que ganha aquele que está mais fortalecido, aquele que está mais motivado, aquele que acredita na vitória, vai lá e consegue vir com os louros, né, da vitória. Mas quando a gente já vai, será que dá? Será que eu vou conseguir? A gente perde também. E hoje eu vou trazer um personagem que você conhece muito bem, eu vou falar de Davi. Eu coloquei aqui a passagem, o ataque em Ziclag. Se você está com a sua Bíblia aí, abre em 1 Samuel, capítulo 30. Eu queria que você acompanhasse comigo. É muito legal essa história aqui. Deixa eu te botar dentro desse contexto. Em 1 Samuel, capítulo 29, Davi ele foi se aliar ao exército dos filisteus. Pastor, tem certeza que o senhor não errou? Não leu errado, não? Sim, Davi estava naquela época que ele foi para a caverna de Adulão. Chegou lá, alguns guerreiros feridos, magoados, se encontraram com Davi lá, e Davi abrigou aqueles homens lá. Eram grandes guerreiros, mas infelizmente estavam passando por momentos difíceis. Davi tratou daqueles camaradas, e Davi ficou, ele, 600 homens de guerra, e ele estava fugindo, nessa época do rei Saul, e ele foi apoiar o exército dos filisteus. Mas os líderes dos filisteus, estou falando aqui do 1 Samuel 29, os líderes dos filisteus não enxergaram com bons olhos Davi ajudando a eles com aqueles homens. Não, esse cara pode trair a gente. Então Davi ele foi rejeitado pelos líderes dos filisteus. Nós não queremos nem Davi, nem os 600 homens de Davi, homens de guerra, homens valentes, mas nós não queremos. Sabe-se lá, se na hora lá que a gente estiver, né, guerreando contra os nossos inimigos, eles se voltam contra a gente. Então, ele chegou para um representante lá e falou, pode mandar Davi embora junto com seus guerreiros. E para chegar nesse lugar, Davi teve esse trabalho. Davi foi lá, pegou, né, naquele tempo, o veículo usado naquele tempo eram cavalos, e era muito tempo de cavalgada até chegar no lugar. E eu acredito que isso aí deve ter levado mais de 3 dias, mas em 1 Samuel capítulo 30, vai falar que depois que eles foram rejeitados, eles levaram 3 dias para chegar, ele e os 600 homens, até o lugar que ficava o acampamento dele. Esse lugar se chama Ziclag, por isso que está ali. Ataque em Ziclag. Os amalequitas tinham feito um saque lá, tinham arrebentado com tudo. Eu vou ler com vocês, vou botar apenas alguns versículos que eu quero trabalhar hoje, essa batalha que aconteceu na mente de Davi, dentro disso aqui que eu vou tratar com vocês. Eu até quero sugerir para vocês, você que está em casa me escutando também, a pregar 1 Samuel capítulo 30 e ler ele todo, porque eu não vou ler tudo, porque o culto está rápido demais, eu tenho que adiantar, mas esse 1 Samuel, capítulo 30, tem muitos ensinamentos maravilhosos para a gente. Então eu vou ler para você aqui, me acompanha na tua Bíblia aí. Diz assim, Davi derrota os amalequitas. Verso 1, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, olha só, 3 dias,
Não coloca não, deixa que eu passo aqui. Chegaram ao terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. 2. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, só levaram cativos, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. 3. Ao chegar em Ziclag, Davi, imagina essa cena, gente, agora eu queria que você imaginasse aí, você é criativo? Quantos são criativos? Você vai ter que ver esse filme aqui acontecendo. 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Você imagina essa cena? Aqui, aí eu coloquei, eu vou começar daqui, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e o quê? Choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quem aqui já chorou desse jeito? Não tem mais força para chorar. Que eu me lembre, só foi uma vez que o Flamengo perdeu numa final, e eu chorei até perder minhas forças. Mas, ainda bem que não foi para o Fluminense, que aqui é cheio de tricolor. Mas, gente, olha que situação. Aí aqui vai falar o seguinte, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Aqui vai falar o nome das mulheres de Davi. E esse texto aqui é maravilhoso. Aí eu já dou um pulo aqui para o 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em o quê? Apedrejá-lo. Imagina essa cena, você está chateado, triste, junto com aqueles homens. Davi fazia coro com eles ali. E Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-los. Porque a alma de todo o povo estava em quê? Amargura. Estava em amargura. Cada um por seus filhos e por suas filhas. E tinha motivo para isso. Você chega num lugar, todo mundo está lá da tua família, de repente você olha, a cidade estava toda queimada de Ziclag, tudo queimado, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram os velhos. E quando eles olharam aquilo, eles ficaram angustiados, aqueles homens. Eram homens de guerra, homens valentes. E eu entendo que eles pensaram o seguinte, Davi fez a gente ir à toa lá, para apoiar o exército dos filisteus. Chega lá, o cara reprova a gente, não aceita a nossa ajuda, deixamos a nossa família aqui, sem a segurança devida. E olha o que aconteceu. Eles começaram a culpar Davi. O negócio começou a ficar muito difícil ali para Davi. Mas esse texto, o versículo 6, ele não acaba onde eu coloquei isso naquela tela. Ele acaba aqui. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Gente, isso aqui chama a minha atenção. Todavia, porém, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Entenda o que a gente vai conversar, que é o seguinte, Davi, para ele se fortalecer no Senhor, queria que você prestasse atenção nesse slide aí, foi falado na semana passada pelo pastor Marcelo, mas eu achei muito interessante. Se você não viu a mensagem da semana passada, já está no nosso canal, você pode chegar lá. Ele colocou esse slide, eu não mexi em nada, eu só coloquei igualzinho ali. Memórias do nosso relacionamento com Deus nos dirão quem Ele é e as nossas vidas e de quem devemos esperar providência. Davi se fortaleceu no Senhor porque ele conhecia Deus. Davi tinha experiência com Deus. E quando ele buscou na memória, ele sabia que Deus já tinha livrado ele de leão, já tinha livrado ele de urso, ele já tinha matado gigantes em nome de Deus. Você lembra que ele derrotou Golias? Aquilo ali foi uma mega experiência que Davi teve. Então Davi, ele buscou na memória, porque ele se fortaleceu no Senhor, é porque ele já tinha uma experiência maravilhosa com Deus, e ele se fortaleceu em Deus. Preste atenção nesse slide aqui, nos momentos mais difíceis da nossa vida, uma batalha na nossa mente vai começar a acontecer, para que um dos lados exerça o quê? O controle.
Estava conversando com os pastores hoje, a gente estava falando sobre isso. Toda situação que você passa, você pode lembrar aí, no momento que você está passando, tem um lado negativo que vai puxar para você desanimar, para você não seguir em frente, para você falando que você não vai conseguir vencer aquilo, mas tem um lado também positivo, que vai falar assim, ó, levanta, você em Deus você pode, Deus te fortalece, Deus te capacita, vai. Isso aí, gente, é um campo de batalha que acontece aqui dentro. E quando a gente, no momento da aflição, no momento da angústia, a gente tem que decidir, como Davi decidiu, qual voz que a gente vai escutar. Eu gosto de um versículo que tem em Romanos, se eu não me engano é Romanos 11:16, ou então é o contrário, 16:11, fala que a voz que você escuta e obedece, você se torna escravo dela. Vou repetir para você. Qual? 6,14. Romanos 6,14. Isso aí. Não é esse não. Romanos 6,14 é outro. Depois eu boto para vocês. A voz que você ouve e você obedece, você se torna escravo dela. Então Davi estava acontecendo naquele momento que os soldados começaram a pensar em apedrejar ele tinha uma escolha. Tinha ou não tinha, gente? Ou ele ia chegar e ele ia ceder ao lado, Davi, você merece isso. Davi, você só fez coisa errada. Davi, olha o que aconteceu com as nossas famílias. A gente agora está sozinho nesse mundo, Davi, o que vai ser da gente? Então, eu acredito que algo começou a acontecer ali, tanto para negativo, quanto para positivo, na mente de Davi. E Davi tinha que decidir ali rápido, e ele decidiu. O que ele decidiu, pastor? Ele se fortaleceu no Senhor. Detalhe que você vai ver lá na frente, que não foi Deus que fortaleceu Davi. Isso que eu acho incrível nesse texto. E Davi poderia ter parado, ele tinha motivos para isso. Eu vou falar primeiro os ataques da mente, os dardos do inimigo, tentando parar Davi. Primeiro desse aqui, detalhe que eu vi nesse texto, que Davi poderia ser abalado pelo dardo da culpa. Sabe por quê? A responsabilidade era minha. Esses caras querem acabar com a minha vida, querem me apedrejar aqui até a morte. Por quê? Eu tinha uma responsabilidade com esses homens. Eu tinha uma responsabilidade com esse povo que ficou aqui. Então eu fui responsável. Então a culpa é minha. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava lembrando das conversas que eu tenho com as pessoas, quando elas marcam gabinete comigo. E quantas pessoas, você não imagina o número de pessoas da igreja que recebe a palavra da fé, que recebe o que eu e você estamos recebendo todos os domingos, falam que elas, por causa do sentimento da culpa, é o que a gente está falando aqui aos domingos pela manhã, culpa, você não manda em mim, na série Você Não Manda em Mim, a culpa entrou como uma grande vilã no ataque à nossa mente. A gente às vezes não avança, e quando eu converso com as pessoas, eu falo, mas por que você parou? Não, porque aquele negócio fracassou, porque foi minha culpa, eu deixei de fazer aquilo, eu fiz de uma forma errada. E a culpa, ela tem um poder assim de te colocar cativo naquele ambiente que você não avança para lugar nenhum. Toda vez que você pensa em avançar, ela fala assim, não, você não tem direito, você é culpado de toda situação difícil que você está vivendo agora. E Davi tinha ou não tinha motivo, gente, para ceder nessa hora, porque a culpa estava lá, ó, latente, batendo na mente dele, onde era o campo de batalha. Então, se a culpa hoje tenta te aprisionar, eu queria que você dissesse a ela, culpa, você não manda em mim. Aí, pastor, estou fazendo coro com a mensagem, ó. Culpa, você não manda em mim. Se livra desse negócio. Eu acredito que isso aí assaltou a mente de Davi e ele não deu bola para ela. A segunda coisa, o segundo dardo foi o dardo do medo. Davi recebeu também esse dardo aqui de tentar outra vez. E aqui nesse verso aqui, que está aqui eu coloquei, está no verso 8, você pode, Davi dá um ensinamento aqui, a gente tremendo, porque às vezes a gente está com medo de seguir em frente por causa da culpa, de ter falhado, né, de não ter conseguido, ou então fez alguma coisa errada, mas Davi aqui, ele pergunta no verso 8 assim, ó, pergunta para o Senhor, Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? E irei alcançá-los? Isso aqui é você pedindo direção de Deus. É você não sair fazendo conforme a necessidade está exigindo que você decida na hora.
Davi ali, ele teve que parar um pouquinho, buscar na memória, né, o lastro que ele tinha de experiência com Deus, e ser muito centrado, e falar assim, não, peraí, Senhor, eu quero que o Senhor me dê essa direção. Devo persegui-los? Ele perguntou, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E Deus gosta disso. Como é que Deus responde? Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aí quando você recebe uma resposta de Deus, dessa você está liberado. Mas o medo, eu tenho certeza, bateu lá querendo paralisar Davi. E o medo faz isso com muita gente. Pessoas que abriram uma empresa, a empresa vê a falência. Isso aconteceu demais nesse momento que a gente está vivendo aí, de pandemia. Muita gente que começou um negócio, né, tinha inaugurado no finalzinho de 2009, estava indo bem, chega em março, tem que arriar as portas, e acabou tendo que parar com o negócio. E agora, a pessoa fica com um trauma, será que eu acredito de novo? Será que eu devo avançar? Será que eu devo fazer um outro investimento e reabrir o meu negócio? Querido, não deixe o medo paralisar você. A Bíblia chega a falar, lá em Timóteo, falando que Deus não nos deu espírito de medo. O que Deus nos deu foi espírito de poder, e esse poder que está ali é dunamis no original, é um poder de uma dinamite para destruir qualquer obra das trevas na sua vida. Você pode dizer um amém aí? Porque Deus não quer que a gente tenha medo, Deus quer que a gente avance, que a gente cresça, e o medo de tentar outra vez, de ir atrás daqueles inimigos, depois de um cenário tão horrível, tenebroso, macabro que Davi estava vendo ali, isso deve ter assaltado Davi, mas ele fez o dever de casa direitinho, pediu direção de Deus, e Deus falou, vai, você vai alcançar, você vai conseguir chegar onde eles estão, e você vai libertar os prisioneiros. Outro ponto aqui, eu só coloquei 3, pode ter até mais, mas o sentimento de fracasso, devido à exaustão. Aí eu queria que você olhasse o texto de novo, no 9, vai falar assim, ó, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois 200 dos 600, 200 deles estavam exaustos, estavam cansados. Esses 3 dias que eles voltaram, tinha alguns lá que não conseguiram, eles estavam esgotados fisicamente. Aí eu gostei aqui, ó, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Essa história é linda, gente, vale a pena você dedicar um tempo, porque essa história aqui tem final feliz. Eu vou falar só um pedacinho aqui, mas vale a pena você mergulhar nisso aqui. Então Davi, ele tinha ali o sentimento de fracasso, agora é menos de 200 homens, os caras estão exaustos. Eu não posso exigir desses caras, mas como é que a gente vai atrás de um exército que pode ser numeroso? Davi não tinha o número certinho. Você imagina como esse sentimento deve ter assaltado Davi, mas Deus já tinha falado, Davi, vai atrás. E aqui, outro ensinamento, outra aplicação maravilhosa, se Deus te deu uma palavra, meu irmão, não duvida, parte para dentro que Ele está com você. Deus é maravilhoso. E Davi seguiu em frente, e ele, com 400 homens, ele foi lá. Vamos lá, aqui fala assim, ó, é o texto que eu li para vocês, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a sua perseguição. Eu falei os 3 pontos negativos que assaltaram a mente de Davi. Agora eu vou te dar os pontos positivos. Como que Davi combateu na mente dele, no campo de batalha que estava acontecendo ali, para seguir em frente, para ter a vitória. Eu acredito que isso aqui aconteceu. O primeiro deles, buscar na memória aquilo que o Senhor já tinha feito. Vocês acreditam que Davi pensou? Peraí, no momento de dificuldade eu tenho que parar um pouquinho e eu vou buscar as experiências que eu já tive com Deus. Não é aquela que eu estou tendo agora, nem aquela que eu vou ter no futuro. A Bíblia, ela fala algumas vezes para você olhar para o passado. Paulo, no Novo Testamento, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Paulo tem esse discurso e a gente entende do que ele está falando. Ele agora é uma nova criatura e ele está olhando para Jesus. E ali ele está tratando mágoas, traumas, coisas que você não queria viver e você acabou amargando no teu passado. Mas a Bíblia fala também, aqui, Lamentações de Jeremias, esses 3 textos aqui que eu acho maravilhoso. Diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar o quê? Esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, buscar na memória aquilo que o Senhor já tinha feito por ele. Graças ao grande amor do Senhor. Gente, aqui eu tinha que ter colocado ali grandão. Graças ao grande amor do Senhor. Quando você entende que Deus te ama com amor sem fim, incondicional, você merecendo ou não, Ele continua te amando. Você pecando, errando, deixando de pecar, Ele continua te amando do mesmo jeito. Você funciona muito bem no reino de Deus. E aqui fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Elas se renovam a cada dia. Você dá glória a Deus por isso aí? Eu gosto de falar isso. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Aleluia! É a sua esperança também, o Senhor, querido? Então, quando a Bíblia fala para a gente buscar o nosso lastro de memória, é buscar aquilo que o Senhor já fez por você. Quantos aqui tem uma experiência para contar que Deus já fez uma ação de milagre na tua vida? Faz assim, eu quero ver se é a grande maioria aqui. Eu tenho várias, o dia que você quiser saber, pastor, me conta uma, eu vou falar, escolhe aí, nas finanças, na saúde, eu tenho várias, de restauração. Se eu não tiver minha, eu tenho testemunho para contar de outras pessoas, mas o nosso Deus não muda, Ele continua operando milagres na vida de quem crê. Então, a gente tem que buscar, a primeira coisa para você combater na sua mente algo que está vindo contra você, é buscar na memória aquilo que Deus já fez por você. Segundo ponto, que eu acho que Davi se firmou nisso, ter a certeza. A certeza, quando você vai para Hebreus 11, vai falar que a fé é isso aí, certeza e o quê? Convicção, que você não está sozinho. Como é importante você entender que no tempo bom da tua vida, ou no tempo ruim, Deus não te abandona nunca, Ele está sempre contigo. Davi tinha isso latente dentro dele. Davi é o escritor do Salmo 23, verso 4, que diz o quê? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, por quê? Tu estás comigo. A presença do Senhor com a gente é tudo que a gente precisa, gente. Não tem essa. A tua vara e o teu cajado me protegem. É assim. Quando ele fala a tua vara e o teu cajado, quando o pastor, ele tem aquela vara do pastor, e aqui faz uma vírgula assim, já viu a vara do pastor? Aqui é uma vírgula, e embaixo geralmente ela tem uma ponta bem afiada. Por quê? A parte de cima é para poder o pastor puxar a ovelha para perto. E quando o Senhor está com a gente, é assim, se a gente estiver saindo do trilho, Ele puxa a gente e traz a gente para o trilho do reino de Deus de volta. E quando o inimigo vem, naquele tempo, os inimigos vinham atacar as ovelhas, aquela outra ponta servia para afugentar as feras daquele tempo. Então, Ele é o nosso pastor, Ele te ama com amor sem fim. Você pode dar um glória a Deus aí? Ter essa certeza. Davi escreveu o Salmo 23, ainda que eu ande pela praça seca e a bala esteja comendo lá na praça seca, eu tenho certeza, eu vou para a igreja, porque o Senhor me protege. Amém? A gente não deve temer, gente. Eu sei que eu falo aqui, mas você tem que tomar todo cuidado, né? A gente vive dias difíceis, a gente não está fazendo uma brincadeira com algo que é tão sério, mas a gente tem orado para que a violência caia na nossa cidade. Isso aí é algo de potestades espirituais. E a gente sabe que a igreja tem essa autoridade de determinar no mundo espiritual que elas saiam da nossa região. Você crê nisso? Eu creio. Olha só, aqui no Novo Testamento, eu acho que é uma das maiores promessas que a gente tem, ditas por Jesus.
Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O próprio Jesus, nos evangelhos de Mateus, ele fala, eu estarei com vocês. Vocês não precisam temer a mal algum. E Davi, ele incorporou isso. Outro aqui no Salmo 112, eu coloquei também, ó, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. Quando você recebe uma má notícia, como é que você reage? Ai, pastor, agora eu fiquei com medo. Agora, pastor, não tem como sair dessa. Não, queridos. De repente, você está sofrendo por antecedência. Deus está te dando um grande livramento. Você pode olhar para Ele nesse momento. Eu conheço gente que nesse momento da pandemia, de isolamento social, de ter que trabalhar em casa, foi promovido na empresa. Olha só. E a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, o pessoal falaram que ia rolar um corte lá na empresa, algumas cabeças iam rolar, e de repente a pessoa recebe o telefone e fala o quê? É agora, é a guilhotina chegando, é a minha cabeça. Fulano, você foi promovido, você vai ganhar mais. Olha só, quantos querem esse milagre na sua vida? Amém. Estão querendo nada aqui? Amém. Veio, pastor. Se não, irmãos, isso aí está disponível a todos nós. Eu não temerei as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Você nunca está sozinho. Deus está contigo. E Ele está abrindo o mar se for necessário para você passar. Outro ponto aqui, Davi fortaleceu-se no Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Como eu falei naquele momento, não foi o Senhor fortaleceu a Davi. Porque tem situações assim que a pessoa passa, elas são tão fortes e a gente entende, que às vezes a pessoa arreia mesmo. E quando você vai conversar com a pessoa, ela está com depressão, ela está cabisbaixo, e ela fala, pastor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Dentro desse texto aqui que eu abordei com vocês, Davi tinha todos os motivos para naquele momento, aquele lado negativo da batalha da mente dele, vencer ele e ele arriar também. Mas eu gosto quando falo, e Davi se fortaleceu no Senhor. Não foi o Senhor que fortaleceu a Davi. Eu acredito que Deus gosta disso, sabia? Aí eu escrevi esse negócio aqui para você ler junto comigo, olha só. O Senhor espera de nós, presta atenção nisso. O Senhor espera de nós uma reação com base nas experiências que Ele se revelou a nós. Por isso que eu perguntei aqui antes de propósito, quantos aqui já viveram um milagre de Deus na sua vida? E você, eu. Então o Senhor espera, filho, eu já fiz uma vez, e eu sou poderoso para fazer outra vez na sua vida. Eu só quero que você continue crendo. Lembrei aqui de Jairo para Jesus, Jesus chegando lá, devia estar cansado, Jesus, minha filha está morrendo, eu preciso que você vá à minha casa, porque se eu for na minha casa e tocar na minha filha, ela vai sair dessa enfermidade. Jesus falou, beleza, Jairo, estou contigo, viu fé, foi atrás. No meio do caminho aconteceu muita coisa, a mulher do fluxo de sangue, entrou lá e foi curada também pela fé, mas quando chega lá, próximo da casa, Jairo, para, não interrompa mais o médico, deixa ele seguir a vida dele, porque já era, sua filha foi, não tem mais jeito, ela morreu. Jesus, eu acredito que ele buscou o rosto de Jairo, olhou para ele, se ele não disse, ele com os olhos ele comunicou, Jairo, a fé que você começou, continua com ela até o final, que eu sou poderoso para fazer o impossível na sua vida. E ele foi lá, e o que ele fez? Ele curou, ele tirou da morte aquela menina, levantou aquela menina. Então, é uma experiência. Você imagina na vida de Jairo, eu acredito que ele foi impactado pelo poder de Deus, vamos conjecturar um pouquinho aqui, mas na frente acontece outra dificuldade, aí Jairo vai se desesperar. Não, é com base nas experiências. Não, que de Jesus pode fazer, eu vou lá de novo, eu vou me render a Ele, ao poder dEle, e Ele pode fazer de novo. Então não há lugar para desespero, irmãos. Você pode estar passando o que for, não quero desmerecer as suas guerras, não há lugar para desespero. Deus está com você. Você pode dar uma glória a Deus aí?
Deus está com você. E quando Davi se fortaleceu no Senhor, eu sempre lembro de Efésios, capítulo 6, ali vai falar da armadura de Deus. Quando Paulo coloca isso aí com muita força, ele chega a falar, já viu quando a pessoa usa essa palavra, finalmente, hein? É assim, agora você entendeu, é mais ou menos assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Gente, o inimigo não dá trégua. O inimigo, se ele não achou ocasião, ou se achou e você estava lá firme, resistiu a ele, e ele teve que correr, não pense que ele não vai voltar de novo. Ele vai buscar uma ocasião, uma nova ocasião, para tentar você, para te tirar da graça. Te tirar, que eu digo, é você sair da linha, né? Já viu quando a pessoa faz uma besteira? Ih, pastor, perdi a linha, saí da graça. Então o inimigo não dá trégua, e para você resistir a isso, você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do Espírito Santo. Foi o que eu coloquei aqui nessa tela. Essa tela aqui é para lembrar os passo a passo, lembre-se, é o passo a passo do que a gente tratou aqui essa noite, para que você possa resistir quando se estabelecer na sua mente uma batalha espiritual. Porque vai acontecer. Eu não sou o profeta aqui do apocalipse, do caos na sua vida, não. Se não aconteceu, vai acontecer de um momento de conflito, um momento de batalha, e se estabelecer na sua mente, e você vai decidir de que lado você vai ficar. Então eu coloquei ali de novo, só para te lembrar. Vamos falar o primeiro? O primeiro é... Vamos no 3? 1, 2, 3. Trazer à memória. Lembrar daquilo que Deus já fez por você. No momento que você está sendo atacado, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você não vai ficar achando, será que Deus me abandonou? Por quê? Vamos falar o segundo no 3? 1, 2, 3. Fé é a certeza e a convicção da presença. Eu não estou sozinho. Aí você pode até trazer à memória o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo, eu tenho a presença dEle do meu lado. Isso é maravilhoso. Você lembrar dessas coisas, estando polido dentro da sua mente, fresquinho, vai te livrar de muitas situações. Vamos falar o 4 aqui? 1, 2, 3. Está sempre fortalecido no Senhor e na força e poder do Espírito Santo. Amém? Quantos querem essa noite? Fique de pé. A gente vai cantar uma música, e depois dessa música eu queria orar pela sua vida, abençoando essa palavra, essa semente que foi lançada. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Amém, glória a Deus. A palavra, quando ela é comparada a uma semente. Quando ela cai se você ler a parábola do semeador, você vai ver que o semeador ele não parava de semear. A semente era a mesma, o que diferenciava era a terra que ela caía. Então deixa a semente cair num coração ávido a receber esses conselhos do céu, da parte do Senhor, que você vai viver esse momento que Deus está proporcionando para você. Ainda que você passe por aflições, você vai ter essa certeza que Ele está contigo. Vamos louvar o Senhor.